uma coisa é a fragilidade, a vulnerabilidade da pessoa. A resiliência, pelo que eu entendo, ela está mais associada a você superar algo que te feriu. Então, nesse caso do exemplo que a Daiane falou, acho que a resiliência ela vem um passo depois. Claro que o nível de fragilidade ou vulnerabilidade da pessoa pode influir na resiliência dela. Mas, por exemplo, isso que a Daiane falou, de que as pessoas estão, né, foi o que eu entendi, que as pessoas estão mais sensíveis, mais vulneráveis, mais vitimistas, eu acho que isso é algo que vem antes da resiliência, porque a pessoa pode se sentir ferida, digamos assim, né, abalada, mexida, mas ela também pode, né, tem todas as condições de superar isso, passar por cima disso e seguir em frente. Não, isso dificulta a resiliência dela. Se ela se coloca numa posição de vítima, se ela tem uma imagem dela de uma pessoa fraca, incapaz, ou de que ela acredita que os outros é que tem que resolver os problemas dela, ela não desenvolve a resiliência. Pelo contrário, ela fica estagnada e tende a regredir, né? Agora, em cima do que a Cida falou, o gancho que eu queria fazer é o seguinte. Aí que entra um discernimento que a gente tem que ter, né? O fato de haver a necessidade de eu desenvolver a minha resiliência, isso não significa que eu deva negar ou fechar os olhos para os problemas reais que precisam ser enfrentados e modificados. Então, por quê? Porque às vezes, em alguns casos, em nome de uma tentativa de resiliência, a pessoa se submete a situações que são totalmente tóxicas, assediadoras e patológicas para ela. Então, tipo assim, sei lá, vamos pegar um exemplo bem básico, né? Dentro de um relacionamento. A pessoa está com um parceiro que tem uma série de maturidades, enfim, e é que aquilo está fazendo mal para ela, dentro de um relacionamento tóxico, mas a pessoa acredita assim, não, é eu que tenho que ser resiliente, é eu que tenho que aprender a lidar com isso, é eu que tenho que fazer assistência para ele, é eu que tenho que saber... Mas há ali um... Mas você está trazendo um outro aspecto da resiliência, que é a seguinte: a resiliência pode ser patológica? Você está trazendo um exemplo de uma resiliência que se aproxima de uma teimosia ou de uma autocegueira. Eu acho que a resiliência em si não é patológica. Eu acho que aí não é a resiliência que é patológica. Talvez o que está patológico aí, de repente, é uma dependência emocional, um medo de ficar sozinha, enfim. Na verdade, está faltando outros tipos de resiliência, que ela está tendo uma resiliência para manter-se na relação, mas de repente está faltando aí uma resiliência dela encarar de repente uma vida sozinha, se separar. Talvez ali ela tenha um medo, uma insegurança, entende? Eu acho que é um pouquinho mais complexo. Aí você está abrindo para a tipologia da resiliência. Pode Tem ser. tipos de resiliência diferenciados? Pode ser. Ela é holossomática? Ela é emocional? Eu acho que depende da área, né? Às vezes a pessoa é mais resiliente numa questão, por exemplo, questão de saúde, problemas de saúde, né? Que a pessoa passa por doenças, enfim, ela se torna mais resiliente naquela área. Em compensação, em outras áreas, ela não é tão resiliente. Por exemplo, nas relações afetivas ou na vida familiar ou profissional. Pode ser uma maneira de analisar. Nós ressomamos para acelerar o processo das autossuperações necessárias. As autorrecins, tudo isso. Né? A vida humana ela é uma escola de resiliência total, né? Exatamente. Total. O termo resiliência, ele vem da física. Que é aquela propriedade dos objetos serem deformados, saírem da sua forma e terem essa capacidade de se reconstruírem. Isso, de voltar à forma original. Voltar à sua forma integral, né? Então eu penso que isso, ao meu ver, é sempre homeostático. Agora a questão de teimosia, eu acho que isso aí não é... A resiliência não diz respeito ao que você está direcionando a tua resiliência, e sim a tua capacidade de reconstrução, de restabelecer o teu equilíbrio. Isso. Então, ao meu ponto de vista, é homeostático, mas enfim, eu vou refletir sobre a trazendo para a questão humana.
A pressão, o desequilíbrio e o reequilíbrio. Então, a resiliência, ela é diretamente proporcional à capacidade da pessoa se reequilibrar, cada vez com menos tempo. Talvez esse seja o nosso desafio. Só que, no nosso caso, nós não temos que voltar para a condição original. Nós temos que voltar para uma condição melhor. Claro, né? Por exemplo, vai reciclar um traço. Sim. Aí você recebe uma pressão externa, pressão interna, recicla o traço. Sim. Você está melhor do que estava antes desse processo. Assim, só para concluir então o argumento, a questão da teimosia, ela pode esconder inclusive uma falta de resiliência. Porque, como eu falei, a pessoa está ali às vezes insistindo, dando uns murros em ponta de faca, porque exatamente está faltando uma resiliência dela superar aquela condição e fazer aquele ali, ó, o soerguimento. Ali que eu acho que entra, tá aqui. Eu insisto em dizer que eu acho muito difícil, não consigo conceber que uma pessoa que está num estado alterado, perturbado, intoxicado, e ela sai para um estado de equilíbrio, eu não consigo conceber isso como algo patológico. Né? Eu vejo isso aí como algo positivo. O fenômeno em si. Não, isso é uma autossuperação. É uma autossuperação. Isso é uma autossuperação. Então, tipo, eu não consigo ver isso como algo que possa ser patológico. Pode ser patológico, talvez, o contexto onde a pessoa está, as escolhas que ela está fazendo, a aplicação. Ok, aí qualquer coisa pode ser patológica. Mas o fenômeno em si da resiliência, da pessoa estar no buraco, por exemplo, na baratrosfera. A pessoa está na baratrosfera, a consciência, né? E ela vai ter que ter ali, a resiliência dela tá em xeque para ela sair daquela situação. Perdas, em função dos contrafluxos, por exemplo? Sim. Pois o nosso fluxo não é o contrafluxo. Pois é. Eu acho que tem a resiliência, a gente poderia então analisar a resiliência da CCCI e a resiliência da ciência, conscienciologia. Talvez estejam associadas, mas talvez não seja a mesma coisa. Por exemplo, eu acho que vamos analisar a ciência, a conscienciologia. Se a gente considerar, por exemplo, as heterocríticas, tudo que as pessoas falam historicamente, que chamam de pseudociência, que chamam de tudo. Os cientistas chamam a conscienciologia de religião, e os religiosos chamam a conscienciologia que é muito científico. Então essa coisa eu acho que tem um gargalo nessa questão da opinião pública, e aí exige de nós uma resiliência para a gente não ceder, né, para não começar a fazer concessões demais e aí descaracterizar o paradigma consciencial. Então realmente precisa de uma resiliência para a ciência e para a CCCI também. Se a gente considerar, por exemplo, a pandemia, foi super resiliente. A gente pode, por exemplo, também considerar a dessoma do professor Waldo. A gente foi resiliente, que a gente está aqui, mantendo as atividades, tudo. Então eu acho que tem um bom grau de resiliência nos dois, tanto para a ciência quanto para a CCCI. Eu tenho assim comigo, até para ajudar a Terezinha a entender a resiliência, sempre essa relação adversidade e superação. Então, se a gente vai falar de resiliência, a primeira coisa que a gente tem que identificar é assim, tá, qual que é a adversidade? Qual é o estressor? Ele pode ser interno. Como é que foi o tombo? Você levantou? Isso, é algo que te afetou de alguma forma, que te tirou do eixo. Pode ser um estressor interno, um estressor externo. Aí, qual que é o processo de superação? Está conseguindo superar? Não está? Está tendo dificuldade? Está demorando? Aí entra a resiliência. Então, a resiliência sempre tem essa relação, adversidade e superação. Que não importa, aqui é a frase de impacto, não importa onde a gente esteja, nessa dimensão ou na outra. O que muda é a natureza das adversidades, ou seja, os estressores e os atributos que estão em desenvolvento. Porque elas sempre existirão. Sempre existirão, está anotando, né, João Paulo? Sempre existirão. Então, por exemplo, a pessoa saiu de lá, esse exemplo do João Paulo, a pessoa saiu de lá e veio para cá. Rendeu, viu, João Paulo? Aí, por exemplo, ele não tem mais aquele estressor.
Ele não tem mais aqueles estressores que ele tinha lá. Ok, Tem João Paulo. outros. Mas aqui ele vai encontrar outros tipos de estressores. Por exemplo, quer ver uma coisa ó, que é diferente? Lá tu estava na tua casa, tu ia voluntariar, voltava para tua casa e tal, tal. Aqui a gente tem uma intensificação do convívio com outros colegas. E aí daí surgem outros gatilhos e necessidades e surgem pontos cegos às vezes que a gente tem, que lá tu não via e aqui afora. E aí você tem que trabalhar aquilo ali. Aí mais 3 pontos, rapidinho. Primeiro, outra coisa, o professor Valdo Vieira é quem estuda essa questão da resiliência, o professor Valdo é um ótimo exemplo para gente estudar, professor exemplarista. O professor Valdo teve quantas situações adversas, dificuldades, problemas que ele teve, acidentes, problemas de saúde, enfim, e ele, olha só o trabalho que ele fez. Mas só um adendo aí, existe um mito, quase que um mito, uma lenda ou uma crença de que se a pessoa está fazendo tudo certinho, nada há de acontecer com ela em termos de problemas, de dificuldades, de obstáculos. Gente, isso é mito, isso é lenda. Quanto maior a dificuldade, mais ela tem o potencial de desenvolver de poder os atributos mostrar, dele. Sim, até de poder colocar aqueles 99% de prática, a mão na massa. Exato. Que a teoria terminou, é a mão na massa. Agora, se ela não tem demanda, ela não responde, não faz nada. Não tem estímulo, isso né? que é, isso é marasmo. Exatamente. Isso não é meritocracia. As adversidades, elas, com a inteligência evolutiva que foi falado aqui, as adversidades elas se tornam matéria-prima para o teu desenvolvimento, para a tua evolução, né? Então isso quer dizer que o professor Valdo é um grande de um exemplo. Outro ponto aqui, antes de entrar na questão da GESCOM, aí eu quero falar eu tenho comigo um neologismo que eu uso, que foi o melhor que eu encontrei, né? Enfim, que é o frontopensene. Assim como tem o lateropensene, eu uso comigo nas minhas pesquisas, né, nas minhas auto-verpons, o frontopensene, que é exatamente essa capacidade da gente olhar para frente, seguir andando, que para mim, é a antivitimização e um grande propulsor da resiliência. E aí agora entrando na questão da resiliência nas GESCONs, eu acho que tem vários tipos, ou digamos assim, várias naturezas dessas adversidades, né? Tem as adversidades internas, né? Que é questão de baixa autoestima intelectual, traumas, às vezes da escola, que a pessoa tinha dificuldade, de escrever e ela tem que superar aquilo ali. Às vezes ela acha que ela não tem conhecimento suficiente de conscienciologia, enfim, existe uma série de fatores estressores internos, de contrafluxos internos, que a pessoa precisa ser resiliente a superar devagarinho, um a um, para conseguir fazer a sua GESCOM. Existem as adversidades também externas, que podem surgir, mas que são adversidades, às vezes existem pseudo-adversidades. Isso é uma coisa interessante para quem está escrevendo no livro entender. Porque às vezes a gente entende, né, em alguns casos, que determinadas heterocríticas, que determinados feedbacks são adversidades, e não são. Às vezes, né, dependendo da qualificação desses feedbacks, aquilo vem a acrescentar, a dinamizar a tua GESCOM. Só um pouquinho. A pessoa acha que é adversidade porque não é igualzinho ao que ela pensa. Exatamente. Isso é uma coisa interessante. O conceito de adversidade. Exato. A gente que pensa isso, né? Mas também existem as outras adversidades, que são a heterocrítica, a pressão heterocrítica, às vezes, é mal intencionada, certos processos, às vezes até de burocracia, enfim, processos do paradigma eletronótico, e aí a pessoa acaba sofrendo aí uma pressão grande. Então a pergunta é, qual que seria a principal, né? Acho que vai variar para cada um, e é interessante a pessoa fazer esse diagnóstico. Cada um fazer, né, individualmente o seu diagnóstico. Qual é a principal, maior adversidade hoje que está me impedindo, atravancando ou diminuindo a qualidade do que eu estou produzindo. E ali, em cima daquilo ali, ela vê o que ela precisa mudar, o que ela precisa se aperfeiçoar, desenvolver, superar e dinamizar a resiliência dela para a escrita. Ou ainda, no livro que a pessoa já escreveu, ela pode ter uma visão ali. As minhas adversidades foram essas, as minhas autossuperações foram 50% ou 100%, superei tudo. Superei as adversidades, gargalos, obstáculos durante a escrita do meu livro,
processo interno e externo. Olha que interessante que eu lembrei agora. O professor Valdo, ele dizia que um dos principais adversidades, né, que era a pessoa ter escrito na outra vida e ter dado na cabeça dela, ter escrito bobagem. Ter recebido um esbregue Isso acaba sendo uma adversidade, um travão para ela, para nessa vida escrever. Porque tem medo de... Levou o tombo, Exato. tem que levantar.